Muito bem, lá estou eu aqui de novo, bracinho fachado, para conversar com vocês sobre essa nova percepção. Muito bem. Dentro dessa consciência superior amorosa, que algumas pessoas chamam Deus, outras pessoas chamam de universo, outras pessoas chamam de comando superior, da grande mãe, né? Não importa o nome que se dê, não importa, nós somos todos parte desse movimento. E quando a gente compreende isso, a nossa mente e percepção dá um giro de 360 graus. Ela tem a ver com o movimento de respirar e expirar, né? Você vai pertencendo a algo muito maior. Então, essas caixinhas que a gente gosta de trazer, pouco importa, elas não têm mesmo nenhum tipo de peso real dentro do teu processo evolutivo. As caixinhas, elas nos ajudam a, de repente, a gente se sentir, às vezes, adequado, participante do grupo, né? A- Organizando os nossos conceitos e velhos conceitos, e isso é muito bom, porque vai nos dando uma flexibilidade para que a gente possa mudar sem medo. No fundo é isso. Nós temos uma necessidade básica muito maior do que a nossa sobrevivência, como o Hellinger explicou tão bem. Nós precisamos pertencer. Esse é o primeiro movimento do ser humano, né? Ele precisa pertencer. E eu acho, isso é meu, pessoal, eu acho que esse pertencimento, como ele foi esquecido, nós nos desconectamos da nossa origem mesmo, nós fomos miscigenados, nós fomos colocados em vários mundos, em várias dimensões, nós perdemos a referência de quem somos. E essa grande dor dessa separação é que causa a necessidade do pertencimento, que é primeira. O Hellinger explicou, e qualquer bom terapeuta está de acordo com ele, que mais do que sobreviver, nós precisamos pertencer. Muito bem. Se eu tenho este impulso e essa necessidade, vocês conseguem imaginar como é que a gente fica preso, amarrado, aquilo tudo que eu conheço, aquilo tudo que passaram para mim, para que eu me identificasse como uma pessoa, né? É um trabalho muito grande você se libertar da referência que você tem, para acreditar que você está sem referência alguma, e daí então você passar a olhar outras histórias, outras realidades que podem deixar você se sentindo no ápice desse desamparo do não pertencimento, né? Então a gente consegue entender que muito mais do que uma lógica, porque é completamente ilógico, né? A maior parte dos dogmas, das crenças, elas são ilógicas, elas não nos trazem nenhum tipo de explicação e conforto. A gente se obriga a se sentir confortável com a maior parte das coisas, porque a gente sente medo. A gente sente medo de estar fazendo errado, a gente sente medo de estar sendo a grande causadora ou o grande causador de determinada tragédia, de determinada consequência. Então, o medo, a culpa, eles estão totalmente mesclados com essa necessidade de se manter, né, enraizado dentro daquilo que a gente conhece. Muito bem. Para a gente assumir que nós estamos aqui em movimento, mesmo que isso seja muito óbvio, a gente precisa assumir que nós temos um poder, que ele não está disponível para a gente por alguma razão, né? Então, nós estamos aqui tentando nos reconectar com esse poder. Por que é que eu tenho um poder que ficou escondido de mim? Pode ser por milhões de razões, né? Eu posso ter me escondido desse poder porque eu utilizei ele mal. Eu posso ter me escondido desse poder porque eu me deixei utilizar mal por esse poder. Eu posso ter me escondido desse poder porque eu não faço ideia que eu tenho poder. Percebe? Pode ser milhentas coisas. Agora, existe um fato. Nós temos um poder
E ele o tempo todo é cerceado e controlado para que você não tome consciência dele, para que você não veja a sua capacidade de interagir como ser humano dentro de um processo criativo enorme, dentro do planeta Terra, dentro do sistema solar, dentro da vida como um todo. Outro dia eu assisti uma live e a pessoa, eu não lembro quem foi, depois eu vou tentar passar o nome de quem que é, e ela dizia que não existe vidas passadas, né? Existem corpos passados, experiências passadas, situações passadas, porque a vida é uma só, e ela é de fato uma só. Hoje eu estou aqui sendo a Cíntia. Eu não sei quem é que eu fui antes, nem quem eu vou ser depois. Hoje eu estou aqui sendo, mas a vida ela continua em movimento. A maior prova é que as pessoas perdem pessoas importantes e a vida continua em movimento, né? Continuam a se morrer pessoas, continuam a se nascer pessoas, e esse movimento não passa. E por gerações, tudo isso vai se mantendo. Então é bem interessante, né? A gente olhar para tudo isso e colocar os nossos valores dentro dessa realidade, porque nos ensinaram a ver tudo isso como uma irrealidade. Nos ensinaram a olhar para todos esses fatos que são verdadeiros como se isso fosse uma ilusão. Olha a alucinação que a gente vive, né? A gente olhando tudo do lado de fora, a gente não está olhando do lado de dentro, a gente não está dentro da gente olhando o mundo de uma forma coerente. Nós estamos do lado de fora olhando como nos fizeram acreditar que era, né? Então, isso é um paradoxo mental, né, e emocional estúpido. Mas vamos lá. Como a gente vive, teoricamente, bem e livre, o nosso grande desafio é mudar a percepção. E o que é que eu quero dizer com isso? Que se eu estou e sou livre para mudar a minha percepção, e se eu vivo dentro de um sistema que eu me obrigo o tempo todo a me adequar a uma percepção que é importante e coerente para a maioria, isso não significa que ela está certa. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar dentro do meu checklist, né, é as crenças que eu estou carregando. Eu tenho muita culpa. Eu estou conectado com alguma religião que me dá liberdade e autonomia de agregar coisas, de incluir coisas, pessoas, histórias, né, visões diferentes. Eu estou conectado com relacionamentos que me deixam ser da melhor maneira possível a pessoa que eu nasci para ser. Eu estou me relacionando, seja com meu parceiro, com meu companheiro, com os meus familiares, de uma maneira onde haja um crescimento comunitário ou coletivo, que a gente possa olhar as pessoas se movimentando e melhorando como seres humanos. Isso não significa que a gente é responsável pelo outro, não nesse sentido. Nós entendemos, porque isso também foi colocado na nossa cabeça, que nós somos responsáveis pelo outro, nós não somos. Ninguém muda o outro, e ninguém deixa o outro não mudar, né? As escolhas são feitas individualmente. Eu posso me manter no mesmo lugar a vida inteira, cobrando que os outros não me ajudam, não fazem isso e aquilo, ou é o relacionamento que eu tive, ou foram as amizades que eu criei, seja lá o que for, porque assim era muito mais conveniente. É mais fácil eu me olhar e me colocar dentro de um posicionamento onde o outro tomou conta daquilo que é meu, que é o poder que eu tenho de mudar e realizar aquilo que eu busco. Quais são as crenças? Quais são as verdades que eu estou defendendo que colocam o meu poder de mudar e de ser uma pessoa melhor na mão do outro? E seja para o bem ou para o mal. Ah, eu não mudo porque a pessoa é ruim. Ah, eu não posso fazer nada porque aquilo eu não gosto. Ah, eu não posso mudar a minha vida porque eu nasci nessa família, eu nasci com essa estrutura, não importa. Nós aprendemos a dar a nossa responsabilidade para aquilo que a gente nega e não quer.
Então, aquele aspecto da nossa vida é que vai tomar conta daquilo que eu não quero tomar conta, vamos colocar assim. Seja ele casamento, seja ele algum vínculo familiar, seja ele um vínculo de trabalho, né? Não importa um filho, né? Uma perda, a morte de alguém, não importa onde foi que eu coloquei o meu poder de transformação, até mesmo num Deus, né? Às vezes nós vivemos situações às vezes dramáticas, às vezes de saúde, de morte, que vão nos abalar, não é porque é dramática, porque nunca acontece, muito pelo contrário, mas nós colocamos toda a nossa necessidade de transformação naquele aspecto. Então, a gente acaba acreditando que isso está tudo certo, que viver assim está bom, que foi a obra do destino, foi Deus que quis, e foi por aí fora. Ao invés de a gente utilizar a situação para a gente modificar e ser um ser humano melhor, a gente coloca, né, na mão daquilo e diz, é assim que está bom. E é assim é que eu fico. Percebe? Então é essa mudança, e é uma mudança radical e profunda. E não existe transformação e mudança profunda sem caos. Não existe. As pessoas foram colocadas distantes da própria espiritualidade, que tem a ver, inclusive, com a nossa origem, quem nós somos, de onde nós viemos, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Então é mais fácil a gente acreditar numa nuvem carregada de informações distorcidas e ilusórias do que a gente olhar de frente para a nossa responsabilidade dentro de um contexto universal, cósmico e evolutivo. É muito mais fácil, claro que sim. Mais fácil para quem controla, né? E não para aqueles que são controlados. Não esquecendo de que os grupos dos controlados precisam dos controladores, né? Esse é um ponto importante. Então, voltando à espiritualidade, acho que já está na hora, e Urano está dizendo para a gente, nesse exato momento, deixem de acreditar nessa estrutura. E essa estrutura, ou essa realidade física que a gente vive, ela tem a ver também com a nossa espiritualidade. Quem foi que disse que nós estamos separados da nossa espiritualidade? Quem foi que disse que nós estamos em débito permanente com a nossa espiritualidade? Nós nem sabemos de onde nós viemos. Nós nem sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Então, dentro dessa realidade, porque é uma realidade, não é uma fantasia, seria muito importante a gente se colocar de uma maneira mais amorosa e humanitária. Se nós todos estamos aqui dentro de um planetinha pequeno, dentro de um sistema solar, que bom seria se a gente pudesse entender que nós temos sim acesso a um grande universo de espiritualidade, que pode ser encontrado sim dentro de mim se eu me permitir ressoar com esse universo. Seria muito melhor que as religiões todas se reunissem para incluir uns aos outros e não separar cada um de nós, né? Nós somos separados totalmente por raça, por etnia, por idade, né? Nós somos um bando de excluídos, essa é a verdade. E o que é que Urano está fazendo com a gente, com os nossos valores? O que é que ele está fazendo com as nossas crenças? O que é que ele está fazendo, e em todos os aspectos, né? Olha o clima como é que tá. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e dizia, eu lembro quando eu era menina, eu vinha de outros estados para passar o Natal, final de ano, festa as férias, né, da escola de janeiro. Janeiro era um mês de sol, de verão. Hoje é um mês de chuva, né, isso no Brasil. E nós vivíamos o nosso dia a dia, e chegava a determinada entre 2h30 e 4 horas da tarde, era um horário que não passava, ficava batendo em falso e todo mundo dizia, nossa, a hora não passa. Então olha agora e diz assim, nossa, todos nós estamos tecnologicamente conectados, todos nós fazemos muito
muitas coisas muito mais rapidamente, porque nós temos a energia da internet à nossa disposição, que faz com que a gente vá para os lugares mais rápidos, utilize um GPS, utilize um e-mail, tenha o celular do lado para falar, para conversar, não precisa ir em orelhão, colocar moedinha, voltar para casa, né, ter uma fortuna para comprar um telefone fixo, né, que é um telefone fixo. Percebe? Então, que diabo que as pessoas ainda estão pensando que o mundo está girando do mesmo jeito e que nós temos 24 horas, com todo esse aparato tecnológico, com todas essas transformações? É claro que não. Custa entender o mundo como ele está? Claro que custa, porque a gente não está acostumado a ele, a gente está se adequando a ele, mas isso não significa que ele é uma fantasia, o que parece até aberração, mas as pessoas ainda, eu ainda ouço muita gente dizer que está esperando a vida voltar ao normal. Ela não volta ao normal. Depois de uma passagem por Urano, no primeiro signo de Terra, dos nossos valores, dos nossos recursos, né, das nossas verdades. Touro significa as nossas verdades, verdades de troca, de trabalho, de caminhar aqui na Terra. Quer dizer, eu saio para ser alguém e eu estou carregando o meu alguém. Urano, neste signo, está modificando tudo. E as pessoas ainda estão ali agarradinhas, agarradinhas, achando que vão se manter dentro daquela estrutura e dentro daquela realidade. Eu sempre falo que quanto mais resistência, mais dor. Né? A dor vem daí, da nossa resistência. Então, o que eu queria deixar aqui é o que é que eu tenho que fazer nesse exato momento? O que é que eu tenho que largar nesse exato momento? Quais são os movimentos? E como eu digo sempre, há um balé acima da gente que eu acho fantástico. Eu queria ser muito grande, ou do tamanho adequado para ver esse universo do lado de fora, né? Estar lá do outro lado, dentro de um platô, vendo toda essa movimentação, para poder enxergar o que é que eu preciso fazer e da melhor maneira possível. Mas, enfim, o momento agora é de profunda reflexão em relação àquilo que você está vibrando. O Urano ainda não tem uma avaliação e uma leitura coerente com a própria energia. E não porque ele não se mostrou, é porque nós não temos capacidade ainda de entender qual é essa movimentação. Então, dentro dessa limitação de percepção, que nós possamos principalmente respeitar que existem coisas que vêm para ser finalizadas, existem coisas que vêm para se concluir, como em tudo na nossa vida, até os, os, as sessões as estações, os anos, né? Tudo isso, é a nossa vida mesmo aqui na Terra, a nossa passagem, ela também se conclui, ela se fecha o ciclo. Enfim, a gente precisa entender que isso não está ligado a ser bom ou mal, isso está ligado à natureza, faz parte do ciclo, faz parte, né? Vir, fazer, renascer, voltar, refazer de novo, é assim. Então, que a gente possa se conectar com esta nova consciência e percepção. Ela é uma nova consciência e percepção, e tenho que concordar, não é muito fácil, não é muito fácil a gente se abrir a algo que a gente não conhece, se abrir a algo que a gente não faz ideia exatamente do que é. Mas é isso que está sendo solicitado. Nunca antes nós pudemos ter a oportunidade de reviver um Plutão concluindo etapas, né, estruturais, tudo nos signos de terra, um Urano em signos de terra, quer dizer, aquilo que as nossas crenças e a nossa realidade, elas estão completamente erradas. Então, que a gente tenha um pouquinho de consciência e de paciência com quem a gente é, porque nós merecemos olhar a vida de uma outra maneira. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de merecimento.
Você poder se libertar de uma série de cargas que você está carregando por causa de crenças erradas, que você se entupiu, é um direito seu, né? E o primeiro passo é esse, né? Se dê o direito de pensar diferente, de olhar diferente e de não ter medo de se adequar àquilo que você ainda não sabe, mas que faz sentido, tá bom? A gente se vê por aí. Beijo.